A maioria dos investidores amadores, até mesmo dos influenciadores aqui, gosta muito de dividendo, quer receber dividendos, mas a verdade é que a maioria não sabe de nada, não sabe o que está falando, só repete o que ouviu de outras pessoas, sejam elas influenciadores, bilionários, autores, enfim, só repetem aí porque é bonito. Eu quero nesse vídeo aqui falar para vocês a verdade, é o que realmente significa o recebimento de dividendos do ponto de vista do investidor, do seu ponto de vista. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valorize. A verdade é que todos nós adoramos receber dividendo na nossa conta, é bonito, fica aquele dinheirinho pingando, toda vez que a gente vai aportar no outro mês, você vê que durante o mês ali ficou acumulando dinheirinho na conta, isso é legal de ver, enfim, eu gosto também, confesso a vocês, mas a verdade é que isso não deveria fazer a menor diferença na nossa estratégia de investimentos. E eu explico por quê. Primeiro, o que é o dividendo? O dividendo é quando a empresa resolve distribuir uma parte do seu lucro para os acionistas. Simples. O dinheiro sai do caixa da empresa e vai para dentro do seu bolso. Então, é uma operação assim, o dinheiro já era seu, do caixa da empresa, e passa a ser seu, só que no seu bolso. Você pode gastar esse dinheiro que outrora estava lá no patrimônio líquido e no caixa, obviamente, da empresa que você investe. E a tese que eu defendo, sempre defendi, é que receber dividendo e gastar é a mesma coisa que você pegar e vender um pouquinho de ação. Não tem diferença nenhuma pro investidor. Engraçado que isso surgiu de uma conversa que eu tive com um investidor muito experiente e insistia comigo que não, que o dividendo é importante e tal. Eu pedi para que ele me explicasse. Então, qual é que é a diferença entre receber dividendo e vender? Ele falou assim, não, é óbvio, a diferença é que quando você recebe dividendo é do caixa da empresa e quando você vende, você está vendendo para outra pessoa. Eu falei, tá, mas para o investidor, qual é que é a diferença do ponto de vista patrimonial? E é aí que as pessoas se confundem. Por quê? Claro que não tive resposta, né? Porque não tem, realmente é a mesma coisa, mas as pessoas costumam se confundir muito aí, porque elas não entendem como é que as empresas geram valor, como é que elas geram riqueza. Vamos supor que você tem uma ação lá, que você tem 10 ações de uma empresa que custa R$10. Então você tem R$100 e você resolve, porque você precisa, porque você quer, vender uma ação. Você vendeu lá 10%, né? Você tinha R$100 na empresa, seu patrimônio na empresa ficou R$90 e você ficou com R$10 na sua conta da corretora lá. Então você tinha 100, você ficou com 90 mais 10. Beleza. Agora vamos ver o que acontece quando você recebe um dividendo. Suponha que essa mesma empresa, ao invés de você vender, né, vamos falar agora da empresa B. Aquela era a A, vamos falar da B. A empresa B, ela tinha lá 10 ações, você tinha 10 ações dela, R$10, né, tinha R$100. Ela pagou o dividendo de R$1 por ação. Ou seja, você recebeu R$10 de dividendo. Não sei se todos vocês sabem, então eu vou explicar. O que acontece é que as ações passam a valer 90, você passa a ter R$10 na conta da sua corretora. É exatamente isso que acontece. A bolsa pega e reclassifica o preço da ação de R$10 para R$9. Então a ação, o que valia R$100, hoje vale 90 e você tem R$10 na conta da sua corretora. Pode ver, quando é o dia, a data de corte para pagamento de um dividendo, suponha que a ação fechou a R$10. Aí vai pagar R$1 de dividendo, se aquela é a data de corte, se você entrar no dia seguinte no home broker, de manhã, antes de abrir o mercado, não precisa nem abrir o mercado, antes de abrir o mercado, você vai ver que aquele valor de fechamento que era R$10 está aparecendo lá como R$9. Você fala, ué, mas que estranho, eu estava aqui ontem no final da tarde, fechou a 10, por que está dizendo aqui que fechou a 9? Justamente porque eles tiram R$1 do preço da ação, que é o dividendo. Isso acontece porque é óbvio que dividendo não é um dinheiro de graça, é um dinheiro que sai do caixa da empresa. Portanto, a empresa diminui o seu patrimônio para que você receba R$1 lá de dividendos, né? Nesse caso aqui. E aí, nessa hora, o que as pessoas, principalmente o pessoal aí da manada dos dividendos, fala? Ah, mas o preço volta, porque estava 10, foi para 9, vai voltar para 10. Gente, essa é uma besteira tão grande. A volta por quê? É magia? É Disneylândia? Lógico que não. Ela volta porque a empresa dá lucro. Se a empresa dá lucro, o que gera dinheiro? O que gera valor para uma empresa? É o lucro. Se a empresa dá lucro, o valor que está 9 volta para 10. Exatamente do mesmo jeito que a empresa A, que eu falei para vocês, que não distribuiu dividendo,
Se ela dá lucro de novo, é muito provável que o valor dela volte de 90 para 100. Né? Que você tinha 9 ações, é provável que o valor volte para 100 exatamente do mesmo jeito. Se elas tiverem a mesma lucratividade. Claro, né? Estamos falando aqui ceteris paribus. Porque o dinheiro sempre volta para o acionista. Veja só, a empresa que não paga dividendo, ela vai fazer alguma coisa com o lucro, vocês concordam comigo? Né? Supondo que as duas dão lucro, ela vai fazer alguma coisa. Ela pode reinvestir nela mesma, e aí você vai passar a ser dono de uma empresa maior, porque ela está investindo no próprio negócio, ou ela vai pegar esse dinheiro e recomprar ações para cancelar. Recomprar ações para cancelar significa que ela vai tirar ações de circulação do mercado e você vai passar a ser dono de uma fatia maior da empresa. De qualquer jeito, direta ou indiretamente, o dinheiro está gerando valor para você. Mas o que gerou o valor? Não é o pagamento do dividendo, não é a recompra da ação ou o reinvestimento na empresa, não é o que a empresa vai fazer com o lucro, é o lucro. Então, se não tem lucro, não tem geração de valor. Né? Lucro, tudo bem, tem empresa que a contabilidade é um pouco diferente, que às vezes, né, não dá lucro contábil e tal, mas eu não estou falando desses casos, tá? Isso é exceção, isso às vezes tem que analisar de outro jeito e tal. Mas no geral, o que importa é o lucro. Se a empresa A não paga dividendo, a empresa B paga dividendo, tanto faz. Se as duas são lucrativas, o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Até porque você, quando está acumulando patrimônio, você vai reinvestir todo o dividendo. Então, não tem nem sentido isso aí. Né? A empresa que pagou o dividendo, você foi de R$100 para 90, você vai voltar para 100, porque você vai reaplicar os R$10. E a outra empresa vai continuar nos R$100 lá, porque, obviamente, ela não pagou o dividendo. E uma vai depender mais da sua reaplicação, para crescer o seu patrimônio, e a outra vai depender mais, né, dela mesma reinvestir. De qualquer forma, o dividendo está sendo reinvestido na empresa. Vocês conseguem enxergar isso? Na fase de acúmulo de patrimônio, o valor está todo sendo reinvestido na empresa. E o resultado contábil, o resultado para você, investidor, da empresa pagar 10% de dividendo, que é um absurdo, nenhuma empresa paga isso, mas é só o nosso exemplo aqui. Ou de você vender 10% da sua participação na empresa, é exatamente idêntico. Você tinha 100, terminou com 90 mais 10. Nos dois casos, no caso do dividendo e no caso de que você vendeu R$10. Então, não faz diferença. Uma outra maluquice que o pessoal fala também é, mas o dividendo é bom porque na época da crise ele continua sendo pago. Não tem baboseira pior do que essa, e isso também demonstra uma certa, né, falta de clareza em interpretar como é que se ganha dinheiro com ações. Veja só, a gente tem que olhar para o seu patrimônio como um todo. Quando a gente está num momento de baixa do mercado, uma crise, como a crise do Covid, por exemplo, é verdade que as empresas continuam pagando dividendo? É verdade. E aí você pode até achar assim, não, é melhor, porque tá vendo, eu não tive que vender na baixa, porque a empresa está me pagando dividendo. Mas isso é falso. Por quê? O dividendo que ela paga para você na baixa, você poderia estar comprando a ação na baixa também, reinvestindo dividendo na baixa. Você está perdendo do mesmo jeito se você tem que vender na baixa ou se você tem que não comprar na baixa. Aliás, para todos os efeitos, vender e não comprar é exatamente a mesma coisa quando você olha para o investidor como um todo, quando você olha para o seu portfólio como um todo, quando você olha para você, que é o que a gente tem que fazer. Então essa história de que na crise o dividendo, não, isso aí é tudo falso também. Se você está reinvestindo dividendo sempre, na crise você tem que reinvestir o dividendo também, porque aí você vai comprar mais ações com preço mais baixo, pronto. Se você não está fazendo isso, se você gasta o dividendo, é a mesma coisa do que você vender a ação na baixa, que você também está tendo um prejuízo, vamos dizer assim, maior. Não existe diferença, 100 é igual a 90 mais 10, independente se você vende ou se você recebe dividendos. Agora, vamos lá, tem um outro extremo também, né? Por causa disso, é errado ter dividendos? É errado você receber dividendo? Preciso procurar empresas que não paguem dividendo? É óbvio que não. O dividendo, ele é só irrelevante. O errado é você analisar uma empresa pelo pagamento de dividendos. Isso é errado, isso é muito errado, porque o pagamento de dividendos, ele é consequência e não causa. Se você foca só na consequência, você pode cometer erros graves de análise, como, por exemplo, a empresa Oi já foi uma das maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa. E aí, será que foi um bom investimento de tanto dividendo que ela pagava? Não, né? Recentemente, agora, a Grendene pagou 1 tonelada de dividendo. Né? Não estou dizendo que não seja uma boa empresa, mas, enfim, significa que ela é a melhor empresa, então, da Bolsa, porque ela pagou essa tonelada de dividendo? Não. Para quem conhece a empresa, sabe que teve lá uma explicação para isso e tal. Dividendo não é geração de valor, é distribuição de valor. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Imagina que você tem lá um comércio, uma padaria, eu sempre gosto de dar o exemplo da padaria, e aí no dia você vendeu, tal, chega no final do dia tem R$2.000 lá no caixa
você pega 1.000 para você, bota no seu bolso. Agora, a padaria é sua. Quando você foi lá e pegou aqueles R$1.000 do caixa, você ganhou algum dinheiro? Óbvio que não, né? Quando que você ganhou o dinheiro? Quando os clientes foram lá na sua padaria e compraram produtos, te deram lucro, te deram receita, no caso, e tal. Enfim, o dono de um negócio não deve fazer isso, mas é só um exemplo para que vocês entendam. Então, o momento em que a empresa gera valor é quando ela gera lucro. Porque o lucro é a causa. A distribuição de dividendo, a recompra de ação, o reinvestimento no próprio negócio, as aplicações financeiras que ela faz, isso é consequência do lucro. O valor foi gerado lá atrás. Então, o erro aqui não é receber dividendo. O erro é perseguir dividendo, achar que dividendo é dinheiro de graça, é brinde. Isso não é. E fazer a seleção do seu portfólio baseado em quais empresas pagam mais dividendos. Isso é absolutamente ridículo, não faz o menor sentido. Quem faz isso não entendeu como se ganha dinheiro com ações e provavelmente não deveria ter ações. E lógico, essa é a nossa conclusão. O foco de quem compra ações deve estar no lucro. O dividendo é uma coisa neutra. A empresa pode distribuir dividendo, pode não distribuir. O que você tem que analisar é se aquela empresa vai continuar dando lucro nos próximos anos e isso que vai te enriquecer. Independente se ela fique pagando dividendo ou não pagando dividendo, porque o dividendo nada mais é do que uma venda. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta. Eu respondo todo mundo que comenta nos seus vídeos. Então pode falar besteira, só não pode ser sem educação, senão eu acabo bloqueando. Mas enfim, pode falar bobagem aqui, pode perguntar. Eu tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. A gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!